Amados irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 8 de março de 2026, estamos iniciando mais um culto. Vamos orar. Deus e Pai, coloco a minha Jandira, esse e essa que está assistindo, ouvindo em Tua presença. Sim, ó Deus, peço que o Senhor leve cativo nossos pensamentos de obediência a Ti. Também peço, ó Deus, na autoridade que me der aos céus, que caia por terra toda e qualquer tentativa de interferência ou de atrapalhar, vindo das trevas ou dos homens. Atrapalhar, ó Pai, o impedimento, ó Deus, deste culto acontecer. Atrapalhar, ó Pai, este culto acontecer. Sim, ó Deus, o impedimento, ó Pai, vai atrapalhar a transmissão deste culto e deste culto chegar aqui no seu quer que chegue. Sim, ó Deus, o Senhor tenha primazia. Faça o melhor, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Eu creio no poder da oração, ó Deus, que nada venha interferir, nada venha atrapalhar, ó Pai. Que nós queremos oferecer o melhor para Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Teu amor é real, Tua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Onipotente Pai, de graça e misericórdia, és bem-vindo neste lugar. Deus está aqui, aleluia. Tão certo quanto o ar que eu respiro, tão certo quanto a manhã que se levantará, tão certo quanto eu lhe falo e podes me ouvir, tão certo quanto eu lhe falo, tão certo quanto eu lhe falo, tão certo quanto eu lhe falo e podes me ouvir. Aleluia. Vamos estar agora orando. Basta você colocar tua petição em pensamento que o Senhor contempla e ouve, segundo a vontade dEle. Você orando em nome de Jesus e crendo, orar com fé. Amém? Vamos estar orando. Deus e Pai, coloca, Deus, a petição dessa que está assistindo, ouvindo em Tua presença. Coloca os pedidos de oração que está aqui na minha mão direita, ó Pai, em Tua presença. Coloca cada pedido aqui dentro dessa caixinha que não foi respondido em Tua presença. E eu lhe peço, Senhor, opera, age, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, ó Pai. Em nome de Jesus. Se alguma petição está sendo feita, ó Pai, fora da Tua vontade, orienta-nos, responda-nos, para que a gente possa alinhar nossa oração, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus que Ele colocou no meu coração para trazer hoje é níveis de comprometimento. Níveis de comprometimento. E não níveis de espiritualidade.
Se o Senhor assim o permitir, semana que vem estarei trazendo sobre os níveis de espiritualidade. Não esqueça que no seminário, meu pastor um dos professores, né, foi meu pastor, meu mentor, e falava uma coisa muito interessante. Ele falou assim: é preferível você lidar com uma pessoa que tem caráter, mas não tem unção, do que você lidar com uma pessoa que tem unção e não tem caráter. Unção e espiritualidade é uma coisa, comprometimento é outra. São coisas bem diferentes. E hoje nós vamos lidar com níveis de comprometimento, independente do nível de espiritualidade e unção. Se Deus permitir, semana que vem eu falo sobre a espiritualidade e a unção. Amém? Vamos lá em Jeremias. Jeremias, Deus fala uma coisa interessante. Jeremias capítulo 23. Sobre compromisso. Sobre os maus pastores, que a atitude deles afastam as ovelhas. Hoje em dia tem muitos que dizem o seguinte assim: tem que disciplinar. Só que você não pode disciplinar de maneira que você tira o carrapato da ovelha e mata a ovelha. Tem pessoa que fala assim: você tem que expulsar demônio. Você tem que expulsar demônio de maneira tal que você não venha traumatizar aquela pessoa que foi liberta e nem as pessoas que estão em volta. Então, tem pessoas que têm uma atitude, tem pastores que têm uma atitude que eles afastam as pessoas. Você não pode trazer para o seu trabalho, para o seu ministério, para a sua igreja, um foco totalmente antibíblico, fora da palavra, outro de grande exaltação. São atitudes que afastam a ovelha. No capítulo 23, versículo 1 a 3, o Senhor diz o seguinte: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e delas não cuidastes. Mas eu cuidarei de vocês, para castigar a maldade de vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado. Eu os farei voltar ao meu aprisco, e serão fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que apacentam, e elas jamais temerão, nem se espantarão, nem uma delas faltará, diz o Senhor. Além de se dispersar, o Senhor alerta o seguinte assim: eu estou de olho em vocês. Essas ovelhas eu vou atrás delas, não vou perder elas não. O Senhor levanta quem faz aquilo que você não fez. Mas existe também um outro tipo de mau pastor, está lá em Zacarias, penúltimo livro da Bíblia. Esse mau pastor aqui, ele não afugenta, ele não cuida. É o pastor que não cuida, é o pastor que despreza. E o pior, é o pastor que tira proveito. Uma vez, nós estávamos com os anfitriões de célula na nossa casa, um pastor vizinho falou, queria nos denunciar, porque uma membra dela estava querendo ir e frequentar a nossa igreja, a nossa célula. Minha esposa falou com ele uma coisa muito tranquila, falou assim: olha, nós não estamos obrigando ela a vir cá não, mas antes de o senhor preocupar com isso, o senhor deveria preocupar com o tipo de alimento que o senhor dá.
porque a ovelha só pula fora do aprisco se ela estiver passando fome ou se ela estiver comendo veneno. Ela falou algo assim muito profundo com esse pastor. Por quê? Porque quando a ovelha está solidificada, quando a ovelha está bem alimentada, primeiro ela mesmo não quer ir. Mas se ela for, ela vai primeiro com o consentimento do pastor, ela vai para agregar e jamais para afastar. Essa atitude desse pastor aqui não estava afastando a ovelha, mas estava dando bem claro que essa ovelha estava se sentindo não cuidada, desprezada. E ele fala aqui, Zacarias 11, de 15 ao 17. O Senhor me disse, toma ainda, Zacarias 11, 15. O Senhor me disse, toma ainda os petrechos de um pastor insensato, porque eis que suscitarei um pastor na terra, o qual não cuidará das que estão perecendo, não buscará as desgarradas, não cuidará das que foram feridas, nem apacentará as sãs, mas comerá a carne das gordas e lhes arrancará até as unhas. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho, a espada lhe cairá sobre o braço e sobre os olhos, o olho direito, o braço completamente se lhe secará e o olho direito de tudo se escurecerá. Esse tipo de pastor aqui é diferente do outro. O outro, a atitude dele, ou com a má conduta, ou com o jeito trusco de ser, ou com conceitos errados, ou com doutrinas, com costume dos homens, afugenta as ovelhas. Esse aqui não. Esse aqui não cuida das ovelhas. Esse aqui menospreza as ovelhas. E o pior é que ele come a gordura das ovelhas. Eu fico muito triste porque as igrejas hoje em dia elas usam a questão do dízimo e oferta de uma maneira muito filantrópica para se engordar, para comer a gordura das ovelhas para se engordar. Arranca de tudo que tem jeito. Eu acho muito lindo a campanha. Quando você faz uma campanha de oração, você está despertando a fé daquela pessoa. Quando você faz atos proféticos, você está despertando a fé daquela pessoa. Não você fazer um ato profético na igreja, você fazer uma campanha na igreja, não com o intuito de abençoar as pessoas, mas porque você está precisando. Vou ter que agora que construir agora a cúpula da igreja. Então vamos fazer uma campanha. Nós precisamos agora de comprar um carro para a igreja. Então vamos fazer uma campanha. Vamos fazer agora um trabalho na igreja. Vamos fazer uma campanha. Eu preciso pagar uma dívida que está começando, uma dívida muito forte. Vamos fazer uma campanha. Então assim, você não vem com a premissa de que você está querendo abençoar as ovelhas, ou de que você está procurando criar um costume, incentivar a fé das ovelhas. Não, você está usando subtexto daquilo para um benefício próprio. Isso é se engordar a si próprio. Eu e a gente tivemos uma vez no local, ela trabalhava no salão, e nesse salão assim, que ela chegou ali, bem no centro de Belo Horizonte, lugar muito bem quisto, ela viu um pastor ali que estava fazendo uma frente missionária ali, mas ele estava extorquindo o dono daquele salão de todas as formas que podia. Ela conversou comigo, nós fomos lá, conversamos com esse pastor, com esse dono do salão, tivemos orientação de um outro pastor, fomos com ele lá, conversamos com esse pastor que estava extorquindo. Esse pastor que estava extorquindo ficou muito bravo, acabou aceitando.
mas depois fiquei sabendo que ele até ameaçou de morte um outro pastor, porque ele achou que o outro pastor estava por trás dessa situação. Ameaçou o pastor de morte. Por quê? Porque aquela atitude estava tirando dele. Ele estava com medo de deixar de engordar. Ele deixa muito claro aqui, não cuida das feridas, não alimenta as sãs, não busca dispersas, quer dizer, tô nem aí, indiferença total. Quer nem saber quem está frequentando o culto, quem não está, o que a minha ovelha está fazendo, deixa de fazer. Se eu fiquei sabendo que está com problema, está ferida, o problema é dela. Mas uma coisa é certa, os dízimos, as ofertas e tudo que ele puder arrancar das ovelhas, ele arranca. Você conhece esse tipo de pastor? Um outro também muito comum também acontecer, está aqui em João, capítulo 10, Evangelho de João, capítulo 10, o mercenário. As pessoas entendem erradamente o mercenário. O mercenário não é um mau pastor. O mercenário não é o ladrão. O ladrão é o diabo. Está na cara. Mas olha para vocês verem o que fala aqui em João 10, versículos 12 e 13. Diz o seguinte, em João 10, 12. João 10, 12. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, viu o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as rebate e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. O que ele quer dizer aqui? O mercenário, você vê isso muito quando você vê filme de guerra. Aquele exército contratado a dinheiro para defender um país. Ele não era aquele país, ele não era aquele costume, ele não era aquela gente, mas por dinheiro ele vai defender aquele país, ou defender aquela cidade, ou defender aquela situação. Ele está lhe defendendo. Só que o mercenário ele vai até onde ele quer, até onde ele acha conveniente. Ele faz por dinheiro. Mas na hora que a coisa aperta, o mercenário quer sair fora. Por quê? Porque ele não está numa batalha por uma questão de causa. Ele não está defendendo bandeira. Ele não está preocupado, ele não entende a necessidade local. Ele não sente na pele a dor do local. Aí na hora que a coisa aperta, ele simplesmente vai embora, foge. Ele foge porque não interessa mais. Ele está na guerra porque ele quer juntar dinheiro. Ele está na guerra porque ele tem interesse. Ele não está na guerra por questão de causa. Não está nem um pouquinho preocupado se aquelas pessoas vão morrer. Ele racha fora e vai embora. Aí eu coloco aqui, cuida por interesse, vai até onde interessa. Por quê? Porque as ovelhas não pertencem a ele. Ele não pertence. Pode, de repente, você ter um ótimo profissional. Você vê pastores, e quando eu me converti, tinham feito uma pesquisa no Brasil, que existia um grande número de pastores que não era convertido. Para você fazer um seminário reconhecido pelo MEC, o MEC obriga que aquele seminário exija pessoas de tudo que é tipo de ideologia, de religião, de crença. Se você só aceita no seminário quem é crente, o MEC não reconhece. Ele é o país nosso é um país laico. Ele não se fecha. Então, quando uma igreja ela quer formar somente pastores evangélicos, ele não pode fazer um seminário no molde de MEC.
Sempre é um seminário de 1 ano, 2 anos, porque o IMEC exige que seja de 4 anos, e ele exige que a pessoa não faça exigências de crença. O que eu quero dizer com isso? Você pode muito bem encontrar pastores aí que fez seminário, está lá com bacharelado, doutorado. Eu não esqueço uma vez, no início da minha conversão, minha esposa teve um sonho e ela sonhou com um anjo gordo. E no seminário que nós estávamos, tinha uma professora que ela é especializada em estudo dos anjos. Ela se especializou em angiologia. Quando ela falou isso, eu pensei, sou interessante, a melhor pessoa que tem poder falar é com ela. Na hora que eu fui falar com ela, ela falou, você acha que eu acredito em anjo? Eu me especializei em angiologia. Mas não acredito nessa baboseira de anjo, não. E ela era professora de seminário. Depois, uns 2 anos depois, eu fiquei sabendo que ela se converteu e que ela tinha mudado, graças a Deus. Mas para eles não importava se o professor era convertido. Ela não era convertida, nem acreditava em anjo, e ela era especializada em angiologia. Tem pessoas que, porque os pais são pastores, eles vão ser pastores. É aquelas pessoas, de repente, família de crente, eu sou crente, mas nunca se converteu. E como é lucrativo a profissão de pastor, ele se torna pastor também, independente de fazer seminário ou não. Pega por herança, ou pega por insistência do pai. Esses são os mercenários. Igual o outro mercenário. Não veste a camisa porque não é convertido. Não preocupa com a causa, por quê? Porque não é convertido. Aprende a falar eloquentemente. Aprende lá no seminário. Ou aprende ouvindo os pastores. Eu acho interessante que na internet mostra muitas crianças de 2 anos, de 1 ano, de 3 anos, imitando os retetés de um pastor e fazendo como se tivesse na unção e tal. Imitando. Assim muitos fazem hoje em dia. Imitam. Pelo fato de estarem imitando, eles mostram abertamente que eles não são denorex. Agora, para vocês verem o que a palavra de Deus fala aqui, o bom pastor, aí em Marcos mesmo, capítulo 10, Marcos capítulo 10, não é Marcos não, João capítulo 10, versículo 10, o que ele fala? João 10, 11. Não estou falando aqui do ladrão, estou falando só. 10, 11 diz o seguinte: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, na hora que a coisa aperta, ele foge. O bom pastor não. O bom pastor, independente da coisa apertar, ele está com aquela mente dele o tempo todo o seguinte: eu estou disposto a me sacrificar pelas minhas ovelhas. Só que aqui fala que o bom pastor é Jesus. E tem uma passagem que eu coloquei aqui, né? Não precisa ir lá não. Mas Marcos, no capítulo 10, versículo 17 e 18, nós não vamos lá não, pode ficar aí mesmo. Ele fala que um jovem rico chegou perto dele e falou assim: bom mestre. Aí Jesus fala assim: mas por que me chamam de bons? Se só bom é Deus. Só um bom é Deus. Aqui nessa passagem, o Senhor está querendo mostrar que a perfeição de comprometimento está nele. O resto tudo é falho. Por que me chama de bom?
Bom é só Deus. E Jesus é Deus. Então, quando ele fala aqui, eu sou o bom pastor, a excelência está em Jesus. Por mais que nós, humanos, tentamos imitar e sermos como ele, nós vamos manifestar atitudes do mau ladrão que espanta a ovelha. Nós vamos manifestar atitude do mau ladrão, do mau pastor que espanta a ovelha. Nós vamos manifestar atitude do mau pastor que não cuida, que menospreza. Nós vamos tomar atitude até mesmo de mercenário. Quase que inconscientemente. Por quê? Porque nós não somos perfeitos. Mas ele pede para que a gente procure ser imitador de Cristo. Ele pede para que a gente possa, na sua maior parte, sermos como Cristo. Mas perfeição somente em Cristo. Olha o que ele fala aqui, nos versículos 2, João 10, de 2 a 4. 2 a 4. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o bom pastor, é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome, e as suas próprias ovelhas, e a conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante dele, e elas o seguem, porque eles conhecem a voz. Versículo 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas conhecem a mim. A pessoa que aceitou Jesus, a pessoa que é convertida de verdade, ela consegue determinar se um certo mover, se um certo reteté é de Deus ou é do anorexo, é algo disfarçado, algo das trevas, se é da carne, se é manifestação demoníaca. Uma pessoa que conhece Deus, que ouve Deus, sabe se aquela igreja, se aquela doutrina, se aquele costume, se aquela mensagem está sendo pregada, ela é com base bíblica, se ela tem a unção do Espírito Santo sobre ele. Por quê? Porque ele conhece a voz do seu pastor. E fala aqui que o pastor conhece ovelha por ovelha pelo nome. Pelo nome. Um comprometimento. Ovelhas, pastor. Agora, eu vou trazer para vocês alguns exemplos de comprometimento no meio dos discípulos. Falei para vocês de uma maneira geral sobre o cuidado, o comprometimento. Agora veja para vocês ver aqui níveis de comprometimento. Vamos ver aqui João capítulo 11. João capítulo 11, versículo 1 e 2, diz o seguinte: estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor. Ele enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Olha o nível de comprometimento aqui de Lázaro com Jesus. Está enfermo aquele que ama. E fala aqui que essa Maria é aquela que ungiu o cabelo do Senhor com um bálsamo precioso. Essa Marta, irmã de Maria, irmã de Lázaro. Você vê aqui que existe um nível de comprometimento
deles com Jesus. Olha para vocês verem aqui, que você vai ver no final como é que é. Primeira vez que Jesus esteve na casa deles, em Lucas, capítulo 10. Jesus foi lá e tudo indica que foi a convite de Marta. Depois que conheceu Lázaro, conheceu Maria, diz aqui, Lucas 10, 38 a 39. 38 a 39 diz o seguinte, Lucas 10, 38 a 39. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-os na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor e ouviu o ensinamento. Jesus chegou nessa aldeia, e nós vimos lá atrás que essa aldeia chama o quê? Betânia. Parece que Marta convidou ele para entrar, e ele entrou. A primeira vez, primeiro contato, primeiro nível primeiro contato de comprometimento se deu ali. Mas não só eles, olha só para vocês verem aqui, em Mateus capítulo 26, nessa mesma cidade de Betânia, Mateus capítulo 26, versículo 6, 26, 6 diz o seguinte, Mateus 26, 6. Mateus 6 diz o seguinte, 26, 6. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramara sobre a cabeça, estando ele à mesa. A mesma cena que fala que Maria, Marta e Lázaro, ao receber Lázaro em casa, essa Maria derrama esse bálsamo, aqui fala que já não foi na casa deles, foi na casa desse Simão leproso, que Maria foi lá e derramou-se. Não se sabe se essa casa desse Simão leproso aqui tem a ver com a família de Lázaro, ou se é próximo, mas uma coisa é certa. Tanto no Simão leproso, como na casa de Marta e Maria, eles hospedavam o Senhor. Qual o nível de aproximamento, de comprometimento? Eles recebiam o Senhor em casa. Olha para vocês terem uma noção de como que isso acontecia. Em Mateus 21. Mateus 21. Versículo 17 e 18. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Cedo de manhã, ao voltar à cidade, teve fome. O que dá para entender aqui? Eles não lancharam, não comeram ali na casa de Marta, na casa de Simão, ou porque eles saíram cedo demais, ou porque a preocupação deles era apenas pernoitar. Eu lembro que na minha infância, que a gente tinha duas datas de férias escolar. Tinha as férias de junho e tinha as férias de dezembro e janeiro. Nas férias de dezembro e janeiro a gente sempre viajava para fora, vários lugares no país. Meu pai era ferroviário e ele tinha passes de passagem para a gente passear. Mas nas férias de junho, a gente ia para Pará de Minas, para a casa da nossa parentela. Como minha família é uma família muito grande, eram 12, filhos, ia todo mundo,
deixava para trás só os cachorros e os gatos. O que meu pai e minha mãe fazia? Espalhava a gente para casa dos tios. Uns iam para casa de um, outros iam para casa de outro, outros iam para casa de outro. A gente costumava ficar lá uns 15 dias, ou as férias todas. E ele já era costumeiro. Fulano vai para casa de fulano, ciclano vai para casa de ciclano. Pode ser que aqui aconteceu isso. Tá lá os 12 discípulos, ó, vocês vão para casa de Simão leproso. Ah, esse vai para casa de Lázaro, Marta e Maria. Não sabe, a Bíblia não narra isso. Mas uma coisa é certa, o nível de comprometimento de Lázaro, de Maria, de Marta e desse Simão era receber eles em casa. Por mais que a Bíblia fale aqui que o Senhor amava Lázaro, um destaque especial. Ele tinha um nível de comprometimento muito pequeno. Você não via esses acompanhando Jesus para todo lado. Olha para você ver o nível de comprometimento maior. Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26, começa a estreitar o nível de comprometimento. Mateus, capítulo 26, versículo 20. Mateus, capítulo 26, versículo 20. Diz o seguinte: chegada a tarde, pôs-se ele, Jesus, à mesa com os 12 discípulos. Nessa mesa, na preparação dessa Páscoa, não estava aqui Maria, mãe de Jesus, Lázaro, a quem Jesus amava, Marta, que recebeu ele com tanto empenho, Maria, que fazia questão de parar para ouvir as palavras dele, Simão, não estavam aqui. O nível de comprometimento daqueles ali era um nível de comprometimento, aqui era outro. E nós não estamos falando aqui sobre pessoas direitinhas, não. No meio desses 12 estava Judas, que o trairia. No meio desses aqui 12 estava Pedro, que o negaria. No meio desses 12 aqui estava Tomé, que duvidaria dele. Nesses 12 aqui estava a corja todinha, que iria abandonar ele na hora que ele fosse preso. Mas eles tinham um número de comprometimento. Esses 12 aqui andou para Jesus para tudo que tem lugar. Seja na Galileia, seja em Nazaré, seja em Jerusalém, seja em Belém, onde que ele fosse, estava indo nesses 12 com ele. De vez em quando, de tempo em tempo, ele ia na casa de Marta, Maria e Lázaro, na casa de Pedro, desse Simão, o leproso. De tempo em tempo, mas não, com os 12 ele tinha um comprometimento bem maior. Mas nesses 12, ainda dá para você tirar ainda um número de comprometimento com 4. Olha aqui para vocês verem Marcos. Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Versículos. Marcos, capítulo 1, versículo 29. 1:29 diz o seguinte: e saindo eles da cidade, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão, que é Pedro, e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando, tomou pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Vou colocar aqui o 29 a 31. Olha para vocês verem aqui
O nível de comprometimento da sogra de Pedro era temporal, igual quando Jesus ia hospedar na casa de Marta, Maria e Lázaro, ou do Simão o leproso. De tempo em tempo, de repente, ele poderia ter na casa de Pedro, mas a sogra de Pedro não acompanhava eles. Tanto é que ela melhorou, o que ela foi fazer, ela foi servir eles. Estava em casa. Não era na casa de qualquer pessoa que Jesus ia, não. Jesus ia na casa de Pedro. Mas só para vocês verem aqui que Pedro, que é o Simão aqui, era irmão de André. Então, olha aí os dois irmãos juntinhos ali, lado a lado com Jesus. Mas também estava acompanhando ele Tiago e João, que eram outros irmãos. Então, os irmãos Tiago e João e os irmãos Pedro e André tinham muito mais nível de comprometimento do que os outros apóstolos. Estava aqui só os 4. Não estava aqui todos os 12 apóstolos. O nível era maior. Mas quer ver mais ainda o nível de comprometimento? De 3. Tinha momentos que André não ia. Sabe lá por quê? Olha para vocês verem aqui em Marcos, capítulo 9, versículo 2. Num evento muito especial, algo assim tremendamente especial, que foi o momento que Jesus transfigurou-se, teve um diálogo profundo com Elias e Moisés. Diz o seguinte, capítulo 9, versículo 2. 6 dias depois, tomando Jesus consigo Pedro, Tiago e João, e os levando a sós, à parte, a um alto monte, foi transfigurado diante deles. Os outros discípulos não teve esse privilégio. Diante deles foi transfigurado. André, que estava ali no meio dos 4, não estava no meio. Tinha momento que era só os 4, mas tinha momento que eram os 3. Quais são esses 3? Pedro, Tiago e João. No momento especial estavam eles lá. No momento de angústia também, olha o que aconteceu. Marcos capítulo 14. Marcos 14. E aqui ele deixou bem nítido aqui nesse Marcos 14. O nível de comprometimento aqui foi claro. Versículo 32 e 33. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus aos discípulos. Só não estava aqui quem? Pedro, Judas. Porque Judas estava lá negociando a traição lá. Então só tinha 11. Disse Jesus aos discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou-se a sentir pavor e angústia. Olha que ele não chamou nem o André, que é irmão de Pedro. Ele deixou os discípulos ali, foi orar e levou com ele esses 3, mostrando claramente que ele tinha um nível de comprometimento muito íntimo com esses 3, mais até mesmo que o André, que fazia parte do quarteto. Ele levou só o trio. Um nível de comprometimento num momento muito grande de angústia. Mas vou mostrar para vocês um nível de comprometimento num momento cruciante. Olha para vocês verem aqui no momento cruciante. João capítulo 19. Só um. Só um dos 12 entrou num nível de comprometimento muito profundo. Está aqui João 19, versículo 25 a 27. João 19, 25 diz o seguinte: e junto à cruz
estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Desta hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Jesus falou na hora que ele estava sendo preso: deixai eles. Os soldados deixaram ir os discípulos, porque estava escrito que iriam prender o líder e dispersar os discípulos. Todos foram embora, todos se dispersaram. Lá em Marcos tem uma passagem que fala que um jovem tentou acompanhar, e esse jovem estava desnudo, estava nu, coberto apenas por um lençol. Tentaram pegar esse jovem, seguraram o lençol, ele peladão foi embora. E eu faço uma analogia a esse jovem, aquele jovem rico, que Jesus mandou ele largar tudo, vender tudo e seguir ele. Me dá a entender, a Bíblia não fala, que ele negou, mas depois ele fez tudo que o Senhor fez e tentou seguir Jesus. Mas no momento cruciante, na hora que o cerco fechou, que estava cheio de soldado, ele deixou o lençol para trás e foi embora. Porque é difícil seguir Jesus até a última consequência. E aqui era um momento cruciante. Todo mundo sumiu, afastou. Em um momento Pedro negou. O Judas, que foi o arquiteto daquilo, traiu. Mas incrível, que na hora que ele olha lá para baixo, quem está lá? João. O único. João, ele é o discípulo, dizem que ele é um discípulo mais novo. Não é o mais novo, mas um dos mais novos. João estava ali na cruz. Ele não temeu do soldado descobrir que ele é um discípulo e prender ele, não. Pedro falou: não, eu não conheço, não sei quem é esse. João não, João ele estava ali, ó, de peito aberto. João foi até o último momento. Momento cruciante, estava ali João ali, mostrando um nível profundo de comprometimento. E é tão profundo o nível de comprometimento que o que Jesus tinha mais de precioso, o que mais ocupava a preocupação de Jesus era a sua mãe. Jesus não entrega para os irmãos carnal de Jesus a responsabilidade pela mãe, não. Depois Judas se converte, depois Tiago se converte, que são irmãos de carne de Jesus. Os outros dois irmãos, não. Ele coloca a responsabilidade de cuidar da mãe dele nesse momento cruciante na mão de quem? De quem ele mais confiava. Ele não confiava nos irmãos. Não. Ele colocou na mão de quem ele mais confiava. De quem tinha maior nível de comprometimento com ele. O mercenário vê as coisas apertando, foge. O mau pastor, ele dá um mau exemplo e a atitude dele faz afugentar as ovelhas. O outro mau pastor, ele não está nem preocupado com as ovelhas. Mas quem tem maior nível de comprometimento, o Senhor coloca grandes responsabilidades. Presta atenção. Quem mais nível de comprometimento tem com o Senhor, mais responsabilidade o Senhor coloca na mão dele. Coisas cruciantes. A mãe dele, ele não querendo que ela visse ele morrer, porque ele sabia que ela não suportaria. Ele preocupado com ela, ele vira para João e fala: eis aí a tua mãe, leva ela embora. E João levou. Você vê aqui que é algo muito diferente com João em relação aos outros.
Olha para vocês verem aqui no capítulo 21. No capítulo 21, Pedro deixa isso bem nítido. Capítulo 21, versículo 20 a 23, no próprio João, Evangelho de João. João, capítulo 21, no momento que Jesus estava orientando Pedro de como queria ser o ministério, a vida dele. Aí olha o que ele fala aqui, 21, 20. Então Pedro, voltando-se, viu que também ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Pedro mandou João perguntar para ele quem é o traidor. Esse que perguntou é o discípulo amado. Aí fala no 21. Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importas? Quanto a ti, segue. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo, que é o próprio João, não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importas? Olha para vocês verem aqui que deixou bem claro Marta e Maria falando: olha, aquele que tu amas, Lázaro, morreu. Ele tinha um especial amor por Lázaro. Mas aqui deixa bem claro que dos 12 discípulos, aqui deixa bem claro que do quarteto que caminhou com Jesus, aqui deixa bem claro que dos trios que caminhou com Jesus, aquele que estava no pé da cruz, até o fim, Jesus tinha um amor especial. Aquele a quem tu amas, não quer dizer que é aquele discípulo que mais te ama, não. É aquele discípulo que o Senhor mais ama. A expressão de amor vinda de Jesus para com João. E mostra o nível de comprometimento de João para com Jesus. Foi o único que foi até a cruz. Talvez você tenha desviado do Evangelho porque o seu nível de comprometimento era muito raso. Ou talvez você tenha desviado do Evangelho porque líderes que não se manifestavam com o caráter do bom pastor, que é Jesus, se manifestaram como um mau pastor e te levou você a se agarrar. É na hora que você foi encontrar com o Senhor, você não vai poder arrumar essa desculpa. Senhor, eu não tenho culpa porque foi fulano. Não. O comprometimento seu tem que ser com Jesus. Se você deixou pessoas entre você e Jesus te ferir e te afastar do aprisco, é porque você escolheu. Porque nada pode nos afastar do Senhor. Mas Ele está pronto para te receber. Independente se a atitude foi sua ou se foi pessoas que fez você afastar, eu te convido, volta para esse aprisco. Volta para o cuidado do verdadeiro pastor. Volta que é melhor. Ainda há tempo. Ora após mim dizendo. E eu reconheço que muitas vezes contemplei os meus pecados. Contemplei os pecados dos meus irmãos. Contemplei as circunstâncias. Não entendi os teus propósitos e afastei de ti. Arrependido eu volto. Peço que o Senhor volte a ter comunhão comigo e me ajude a voltar a ter comunhão com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém? Como me dirijo a você, que talvez seja simpatizante ao Evangelho, ou até mesmo não gosta de crente,
porque você acha que a atitude desse crente não condiz com a atitude de Jesus, eu te convido, entre no nível de comprometimento com Jesus. Você viu aqui que eu não citei aqui quem não era comprometido. Eu só citei quem que era comprometido. Lázaro, Maria, Marta, Simão, a sogra de Pedro, os discípulos. Por quê? Porque você vai começar com o seu nível de comprometimento com Jesus a partir do momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador. Não tem como medir o seu comprometimento com Jesus se você não tiver nisso. Ele pode fazer visitação a pessoas que não é convertida. Mas visitação é uma coisa, nível de comprometimento é outro. Por mais que pareça que era pouco, mas ele fazia questão de ir para a casa de Lázaro, Marta e Maria, fazia questão de ir para a casa do Simão leproso e fazia questão de ir para a casa da sogra de Pedro. Você tem que ter um mínimo de comprometimento para que o Senhor se sinta em casa com você. Por isso eu te convido, aceita Jesus como Senhor e Salvador. Ora após mim, dizendo, eu falo o meu nome, você fala o seu. Eu, Carlos, você diz o seu nome, reconheço que muitas vezes, por pensamentos, por palavras, por atitudes e até por omissão, eu entristeci o coração de Deus. Por isso eu peço perdão agora. Também reconheço que eu não consigo conduzir minha própria vida, quanto mais ser espelho para as pessoas que eu amo. Por isso eu coloco a mim, todos que eu amo, tudo que eu tenho aos teus pés, para o Senhor fazer o que o Senhor bem quiser. Também peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. E a partir de agora, eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Amém? Vou orar por vocês agora. Deus e Pai, coloco esse e essa que aceitou o Senhor como Senhor e Salvador. Coloco esse e essa que voltou para os teus caminhos em tua presença. E eu lhe peço, Senhor, venha ter cada vez mais envolvimento de comprometimento com eles. Sim, Senhor, venha aumentar cada vez mais e mais o nível de comprometimento com eles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vou fazer uma oração especial. Não para esse que aceitou o Senhor como Senhor Salvador. Não para esse que estava afastado. Mas para você que está caminhando com o Senhor. Semana que vem eu vou estar falando sobre a unção. A espiritualidade. Caminha junto, mas não é a mesma coisa. Vou orar por você. Para que o Senhor aumente o nível de comprometimento seu para com Ele. Deus e Pai, coloco a mim, a Jandira, coloco esse e essa que está assistindo, ouvindo em Tua presença. Eu sei, ó Deus, que o Senhor pode aumentar o nível de comprometimento com cada um deles. Eu tenho certeza que nós não estamos naquele nível de comprometimento que João estava. Nós precisamos de aprender mais e mais contigo. Por isso eu lhe peço, Senhor, aumente o nível de comprometimento de cada um de nós para contigo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Domingo que vem, o Senhor permitindo, estaremos aqui novamente. Vamos entregar agora a bênção apostólica. Senhor Deus, Pai eterno, Senhor, na autoridade que me desse dos altos céus, como embaixador do Senhor aqui na terra, eu determino que eu, a Jandira, esse e essa que está assistindo, ouvindo, tenhamos uma semana mais que abençoada, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.